Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao auditório da Associação Nacional das Farmácias. É com todo o prazer que recebemos no nosso auditório Alberto Manguel, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira e, como representante da Tinta da China, e muito bem nos convidou para sermos o local onde iríamos acolher esta apresentação deste livro fantástico, a Catarina Homem Marques. Desfrutem, vamos ouvir falar dos monstros fabulosos de Alberto Manguel. Alberto, bem-vindo ao Museu da Farmácia. Botão, ok. Estão-me a ouvir? Olá, boa tarde a todos. Em nome da Tinta da China, queria começar por agradecer a vossa presença. Queria também agradecer ao Museu da Farmácia, que tem sido incansável na organização deste evento. Para nós é um prazer ter aqui o Alberto. Já fazemos livros com ele há uns anos e são sempre maravilhosos. Portanto, isso é uma sorte que nós temos. Obrigada. Este livro, Monstros Fabulosos, não se assustem, são monstros simpáticos, são monstros para amar, não são monstros para odiar. O Alberto, não sei se querem que eu faça uma pequena apresentação, mas assim, para sermos modestos, é o melhor do mundo. Portanto, não há outra maneira de o dizer, não só como bibliófilo, que é, mas é um grande autor, é um homem de uma inteligência superior. Vocês já vão perceber isso, provavelmente já perceberam nos livros. Também não estão aqui para me ouvir. Queria também agradecer ao Ricardo e ao Pedro, que também são autores da Tinta da China e pronto, também são relativamente inteligentes e mentes relativamente superiores, mas eles próprios acho que estão um pouco preocupados por estarem aqui na sala com o Alberto Manguel, não sei, eles vos dirão. Mas pronto, vocês conhecem-nos, o Ricardo e o Pedro, eles vão falar um bocado sobre este livro. Eles também gostam muito de ler e de livros e de personagens e, portanto, terão muitas coisas interessantes para dizer. Depois, se calhar, convido-vos a todos a conversarem uns com os outros, colocarem perguntas ao Alberto, também um ao outro, se quiserem. Vêm-se pouco, portanto, é uma oportunidade. E passo primeiro a palavra ao Pedro, que não sei se quer falar primeiro, mas vai falar primeiro. Obrigada, Pedro. Obrigado, Catarina. Boa tarde a todos. De facto, diz-se sempre, quando nos passam a palavra numa mesa, é um prazer, é uma honra, às vezes até se diz é um privilégio, e diz-se muitas vezes por simpatia, como todos sabem. Neste caso, é tudo isso, e agradeço muito por estar aqui nesta sessão. Já nos tínhamos conhecido anteriormente, não sei se na última, mas numa das últimas vezes que o Alberto Manguel esteve em Portugal, e é evidente que, pelo menos desde a história da leitura e depois do Dicionário dos Lugares Imaginários, que é, não sei se é o melhor do mundo, não sei se essa terminologia faz sentido, mas é certamente um dos nomes indispensáveis quando falamos desta cultura da bibliofilia, dos livros e da bibliofilia e de tudo isso que dizem que está em extinção, mas se calhar não está tanto como isso. Eu vou dizer 4 ou 5 coisas iniciais, penso que o Ricardo depois também dirá umas quantas e depois podemos conversar, e que são sobre a abordagem. Evidentemente que há muitas abordagens que se pode ter em relação à ideia de personagens. E a primeira surpresa que nós temos, que não é verdadeiramente surpresa, se pensarmos, por exemplo, no Dicionário de Lugares Imaginários, que é a diversidade destas personagens. Aqui as personagens podem vir, não são apenas personagens literárias, no sentido de personagens da literatura, e em particular personagens do romance, e em particular personagens do romance moderno e contemporâneo, enfim, não há muitos romances não modernos, mas são todas as figuras que se impuseram à nossa imaginação, sobretudo ocidental, embora haja algumas figuras de outras tradições, e que podem ser figuras de banda desenhada, que podem ser, de facto, personagens de ficção, que podem ser figuras bíblicas, que podem ser figuras
lendas da tradição oral. E, portanto, o conceito de personagem é um conceito muito, muito expansivo e, portanto, muito mais interessante, porque abrange a alta e a baixa cultura, as várias tradições. Eu devo dizer que desta lista havia pelo menos 8 personagens de que eu nunca tinha ouvido falar, enfim, não sendo evidentemente o padrão do conhecimento universal, mas 8 personagens de que nunca se ouviu falar é bastante. Alguns talvez porque não têm circulação na nossa edição, nunca. Em compensação estão 2 autores de língua portuguesa, está o Mandarim, do Essa, e está o Sítio do Pica-Pau Amarelo, evidentemente, que para uma pessoa da minha geração é pela sua versão televisiva, e eu devo dizer que me alegrou particularmente estar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não só por essas conotações geracionais e nostálgicas, mas porque a entrada, o texto sobre o Monteiro Lobato, sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, refere isso explicitamente, sobre as opiniões que o Monteiro Lobato teria do ponto de vista racial, etc. E eu achei interessante que isso fosse abordado, porque eu estive recentemente, aliás, com a Bárbara Bulhosa, no Brasil, há uns tempos, num debate, assistir a um debate sobre, não sei se era sobre o Cânon, não me lembro bem. E houve uma escritora, penso que seria escritora, brasileira, que disse que tinha conseguido, que o Monteiro Lobato era um escritor racista e que tinha conseguido, na sua escola, aboli-lo da biblioteca escolar. E essa declaração foi recebida com uma salva de palmas na sala. Portanto, um congresso de pessoas que iam discutir o livro, a aplaudir que se tirassem livros, fossem eles quais fossem, não necessariamente pelo conteúdo dos livros, mas pelas opiniões do autor, enfim. Achei interessante que essa referência aqui estivesse também por essa razão. Depois há um aspecto que está no próprio título, que é esta ideia de amigos literários. A ideia de amigos literários lembra-me um bocadinho uma frase que penso que é do Oscar Wilde, na dúvida todas as frases são do Oscar Wilde, que é, depois de lermos um livro de Balzac, custa regressarmos ao convívio dos nossos amigos, porque são muito menos interessantes. Que é uma frase um pouco simpática para os nossos amigos, mas que, de certa forma, pressupõe que a literatura, para quem gosta de ler, tem o mesmo grau de realidade e talvez ainda um grau maior de transporte emocional do que a vida real. E é interessante que o Albert Manguel cita, a certa altura, o livro do Paul Veyne, sobre se os gregos acreditavam nos seus mitos, e sobre a frase que o Paul Veyne dizia, que mutatis mutandis vale para aqui, que é: eles acreditavam na sua mitologia, mas não quer dizer que achassem que era verdade. Que é uma distinção muito interessante em relação à mitologia e é uma distinção interessantíssima em relação à literatura. Portanto, ninguém está convencido, quer dizer, ninguém, haverá sempre pessoas convencidas que personagens de fantasia existem, mas em princípio uma pessoa com uma saúde equilibrada sabe que estas pessoas não existem, mas está absolutamente convencido que tem o mesmo estatuto quase existencial na sua vida, a mesma influência e a mesma amizade. A literatura é uma arte particularmente cultivada por pessoas de tendência solitária e antissocial, e outras também, não se preocupem, mas essa ideia de pessoas que dizem o meu único refúgio é a literatura, quem diz a literatura diz as outras artes, e portanto essa ideia de amizade por maioria de razão se manifesta. A terceira característica muito interessante do livro é que são, como podem ver, quem já viu o livro, é uma sucessão de ensaios, podiam ser também de verbetes, se lhe quiséssemos chamar, mas são muito diferentes uns dos outros. Alguns são verdadeiramente, sobretudo quando nós não conhecemos e quando são relativamente curtos, verbetes, isto é, que nós lemos como se estivéssemos a receber informação, há uma determinada figura
mais ou menos monstruosa do Canadá, de que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, e eu li aquilo como se estivesse a ler um verbete de enciclopédia. Noutros casos, são personagens que toda a gente conhece, e noutros casos, são personagens em quem ninguém pensa. Uma das coisas que eu mais gosto são as personagens secundárias, ou terciárias às vezes, personagens de quem as pessoas se esquecem ou que as pessoas menosprezam. E aqui há duas em particular, uma que já foi devidamente valorizada por alguns ensaístas, que é o marido da Madame Bovary, que é um desgraçado, que como diz aliás um sketch do Gato Fedorento, coitado do Sr. Carlos era tão bom homem, e era tão bom homem, de facto, e no entanto era aborrecido, e portanto ficou condenado por crimes que não cometeu, e é interessante que ele esteja aqui. Essa é uma das figuras surpreendentes. E depois há outros autores que estão aqui, e há outros personagens que estão aqui porque nunca nos lembramos delas, como por exemplo a mãe do Hamlet, que não se espera que a mãe do Hamlet, e a mãe do Hamlet tem, aliás, permitam-me só ler uma passagem, a mãe do Hamlet tem uma tirada inicial, porque é ela que fala, em relação ao filho, como se fosse apenas mais um adolescente insuportável, que em certo sentido também é. Gertrudes pensa, este rapaz tem problemas. Já não é um adolescente intratável, mal-humorado, malicioso, mal-educado com os mais velhos, muito gordo e com falta de fogo. Agora é um adulto intratável, mal-humorado, malicioso, mal-educado com os mais velhos, muito gordo e com falta de fogo. Não é fácil a mamãe admiti-lo, mas ela acha que o filho não é bom da cabeça. Em criança brincava com amigos imaginários. Agora vê fantasmas e cria tramóias obscuras e conspirações esquisitas. Talvez a pasmaceira da vida da corte, de Dinamarca para mais, onde é noite metade do ano, o tenha levado a inventar histórias de capa e espada. Talvez se tenha habituado aos gracejos filosóficos e à cerveja forte e espumosa da sua universidade alemã. Pensa demasiado, eis o problema. Precisa de sair mais, fazer desporto, caçar focas, nadar nas águas geladas de Elsinora, como fazem os jovens da idade dele, seduzir raparigas, andar a dar com a pobre Ofélia em louca, com o sim, não, logo se vê, e a forçar o velho Polónio, que afinal tem certas obrigações de pai, a perguntar ao príncipe quais são as suas intenções. Só parece feliz, enfim, feliz é um exagero, digamos menos melancólico, quando está com outros rapazes, como Horácio e o seu grupinho, e aqueles outros dois rapazes tão bem parecidos e bem educados, Rosencrantz e Guildenstern, tão inseparáveis, diz Hamlet, como Aquiles e Patroclo. E ainda aquele bando de atores vestidos de mulheres que montam peças avant-garde no salão do palácio. Talvez seja homossexual. Explicaria aquela irritante ser ou não ser. Gertrudes deseja que ele se decida. Por amor de Deus, não seria o único homossexual na corte de Elsinore. E há este registro que é muito diferente, este registro mais lúdico, que é muito diferente de um outro registro que aparece muitas vezes, sobretudo nas personagens dos monstros, em que há sempre um final do texto que reconduz a monstruosidade benigna das figuras da literatura com os monstros reais da história e os monstros reais da atualidade. Essa é uma preocupação reincidente no livro e muito interessante. E depois há aquelas, mais duas notas apenas, há aquelas figuras que todos nós conhecemos, sobre as quais já se escreveu muito e em que Albert Manguel consegue dizer duas coisas aparentemente contraditórias, mas que na literatura não são contraditórias. Por exemplo, o Robinson Crusoe. Ele consegue dizer, como tem sido apontado, que ainda há muito de uma mentalidade colonialista, eurocêntrica, tudo isso, e, no entanto, é alguém que está desesperadamente, até por estar sozinho, à espera do outro. E só quando o outro aparece é que ele pode verdadeiramente existir, embora numa relação que não é uma relação igualitária. Mas essa ideia de estar à espera do outro e do diferente para poder existir também qualifica bastante essa personagem. Ou como quando diz, aliás, pensando
certamente também nos catálogos da literatura, de que muitos escritores, o Borges tem um texto muito conhecido sobre os catálogos na literatura. Pensando nos catálogos da literatura, apresenta a figura de Dom Juan mais como um fazedor de catálogos do que um conquistador das mulheres. Diz, o que lhe interessa a ele é fazer catálogos. As mulheres, pronto, são o motivo do catálogo, mas o que ele gosta é de fazer listas, não é? Como se fosse aqueles autores que fazem muito listas, o Homero, o Melville, esses autores peritos em listas. E noutros casos, por falar destas diferentes tonalidades, há um texto muito interessante, mas que eu não sei se percebi completamente, acontece muitas vezes, que é o texto sobre Jonas, o Jonas bíblico, que é, parece-me, uma catilinária contra a relação do Estado com os artistas. Não é evidente, não tem nada a ver com ele ter estado dentro de uma baleia ou de um grande peixe, mas nós começamos a perceber que não é propriamente o Jonas bíblico que lhe interessa, é uma pessoa com temperamento de artista e que a reação das outras figuras bíblicas ao Jonas é a relação um pouco enfadada dos poderes públicos com os seus artistas. A certa altura nós já não estamos a falar do Jonas, estamos a falar da política cultural, não sei se argentina, não sei se mundial, e isso também é muito interessante de acompanhar. A última nota tem a ver com esta ideia de monstros. E vou também ler uma segunda e última passagem, para ver como esta noção de monstros é de facto uma ideia totalmente benigna. Esta passagem não é nada benigna, mas eu vou ler esta que também gosto muito. A palavra monstro deriva do verbo monstrar, é divertir. O monstro é o prodígio, a aberração, o ser invulgar, a coisa inesperada, aquilo que raramente ou nunca é visto. Horácio, para referir a algo monstruosamente impossível, fala de cisnes negros, ignorando que naquele preciso momento, como lembrou Borges, bandos de cisnes negros escureciam os céus da Austrália. Há sempre a possibilidade que seja, por mais pequena que seja, de que aquilo a que chamamos um monstro impossível esteja à espreita, agora mesmo, num qualquer recanto obscuro do universo. Isto liga-se com aquela relação com a atualidade e com os monstros da história. Há, evidentemente, uma permanente noção, por exemplo, do monstruoso na história da América Latina. Há também uma lista de figuras que fazem, enfim, que todos conhecemos da história do século XX da América Latina, mas também há uma espécie de propósito educativo, isso é que é interessante. Educativo no sentido mais imprevisível do termo. Não estamos a falar das personagens que aparecem, como por exemplo do Rousseau, não estamos a falar de um projeto educativo, estamos a falar em duas figuras muito interessantes, e é com isto que termino, que são o Capuchinho Vermelho e a Alice no País das Maravilhas. O Capuchinho Vermelho é elogiado, e acho que nunca ninguém tinha dito isto sobre o Capuchinho Vermelho, como um exemplo de desobediência civil. Não sei se por ser vermelho, mas cria potencialidades políticas nesta história que todos conhecemos. E, aliás, esse é um dos pontos fortes do livro, porque às vezes não conhecemos nada, passamos a conhecer, outras vezes conhecíamos bem e percebemos que não conhecíamos bem. Isso é uma coisa que qualquer grande ensaísta faz, afinal não tínhamos lido isto bem, afinal não tínhamos pensado nesta hipótese. E depois o outro é, evidentemente, a Alice do Lewis Carroll, porque tem a ver com alguma coisa que é fascinante para as crianças e que, de uma forma completamente diferente, é fascinante para os adultos, que é o fascínio da linguagem como arbitrária, da linguagem como absurda, da linguagem como fascinante, justamente, e também essa ideia que está presente em todo o livro e que na Alice no País das Maravilhas
está presente do princípio ao fim, é o núcleo do livro, é o núcleo do que o Lewis Carroll faz, que é não separar nunca a vida real da vida sonhada. Esta expressão aparece mesmo, a vida sonhada. E, portanto, através de uma personagem que vive numa vida sonhada, é-nos mostrado de uma forma muito clara e às vezes muito transparente, pelos exemplos que se estão sendo, apesar do absurdo, apesar da imaginação delirante, que quem tem uma relação mais do que ocasional com a literatura também tem essa espécie de compromisso com uma vida sonhada. E, portanto, também pode ser acusado destas coisas que a mãe do Hamlet o acusa, porque realmente está com um pé na realidade e está com um pé noutro sítio qualquer. E isso é, do princípio ao fim do livro, defendido como uma virtude. Sempre. Isto não é este discurso da rainha é um discurso, obviamente paródico. A ideia de que vivemos na vida sonhada aparece aqui exatamente no sentido contrário em que um pai pode dizer isto ao filho, ou uma mãe dizer: andas no mundo da lua, vives de fantasias. Neste livro, isso é o melhor que se pode dizer de uma criança, de um jovem ou de um leitor. Obrigado. O Alberto quer dizer alguma coisa. This is such a wonderful praise of the book. You are such a great reader that please don't go and buy the book now because it will disappoint you. Se eu soubesse que era isto que ia dizer, não lhe tinha passado o microfone. Podem comprar o livro, por favor. Vou agora passar a palavra ao Ricardo, que estou certa que terá apreciado a necessidade de explicar que o Jonas é o bíblico e não o contrário, não é? Viva, boa tarde. Em princípio, no fim da minha intervenção, o autor não vai pedir o microfone para dizer que foi uma excelente leitura e que eu sou um leitor muito perspicaz. Era precisamente por aí que eu queria começar, que é óbvio que eu não sou habilitado para fazer isto. Não é? Este é mais um dos eventos para os quais eu sou convidado, sem que se perceba bem por que razão. Portanto, eu acho que nem sequer o comic relief desta sessão eu estou habilitado a ser. E portanto, eu vou dizer um conjunto de coisas desordenadas e vamos esperar que no final alguma coisa faça sentido. Eu queria começar por dizer que devia estar esmagado na presença do Alberto Manguel, de toda a gente, em princípio, e eu por maioria de razão. Mas não estou, curiosamente, porque ele não é o tipo de autor que esmaga. Embora seja esmagador, não é? Embora seja obviamente esmagador, não é o tipo de autor que esmaga. É uma espécie de mistura entre um professor e um avô. Eu vinha à espera, no momento de cumprimentá-lo, de ver se sentia que isto era verdade. E é. Confirmei essa expectativa. A expectativa que se tem depois de o ler. Porque, de facto, o que acontece é que ele está, aparentemente, a ensinar a ler. É isso que ele está a fazer. Vou começar a dizer coisas desordenadas. Se calhar já comecei há 5 minutos, mas agora vai-se notar mais. Eu estou a falar devagar, não só para que o autor nos entenda, mas também porque penso devagar. Há um ensaio de 1981 do Stanley Cavell, em que o ensaio chama-se North by Northwest. E é um ensaio em que o Stanley Cavell diz que o North by Northwest, do Hitchcock, partilha com o Hamlet muitíssimo mais do que apenas o verso que lhe dá o título. Mas mesmo muito mais. Ele até começa o ensaio dizendo: vou começar da maneira menos controversa possível. Porque, de facto, é muito controverso manter, como ele faz a seguir, que o filme do Hitchcock, ou seja, um filme que, digamos, cruza os géneros da comédia romântica com o thriller e que é uma história sobre a troca de identidades, na verdade,
é praticamente decalcado de uma tragédia que é das obras mais conhecidas da história da literatura, sem que nunca ninguém tenha reparado nisso antes. E, portanto, essa é de facto, o que ele se propõe fazer é de facto uma coisa bastante controversa. E o que acontece é que no fim da leitura desse ensaio do Cavell, ninguém é capaz de negar que ele tem razão. Que de facto o North by Northwest é praticamente decalcado do Hamlet. Há um momento no Dom Quixote em que uns familiares do Sancho passam num determinado sítio e provam um vinho. Eles são enólogos muito experimentados, muito sofisticados. Eles provam um determinado vinho. Já se percebeu que estou a dizer coisas à balda, não é? Provam um vinho e um deles diz: este vinho tem umas notas de metal muito interessantes. E o outro diz: eu sinto o inconfundível aroma do cabedal. E todas as pessoas que os rodeiam fazem pouco deles. Dizem que é absurdo que no vinho alguém sinta o sabor do metal ou do cabedal. Mais tarde, depois de toda a gente beber até ao fim o barril, descobrem que no fim da pipa, está uma chave com uma correia de cabedal, presa a uma correia de cabedal. Ou seja, os enólogos familiares do Sancho tinham razão. E no fim a gente consegue ter a prova evidente de que eles têm razão, porque está lá a chave e está lá a correia de cabedal. O que o Stanley Cavell faz é mais ou menos o que os familiares do Sancho fazem. Ele diz-nos que há notas de cabedal e de metal no North by Northwest. E ele consegue persuadir-nos disso. A questão é que não há fisicamente uma chave. É muito provável que a chave seja uma chave por alguma razão na história do Sancho. Mas ele não consegue apresentar-nos a chave e a correia de cabedal no fim da leitura. Mas consegue fazer o esforço suficiente, que eu acho que é o esforço que o leitor faz e que um leitor como o Alberto Manguel é capaz de fazer, que é de, no fim, mostrar-nos: está aqui a chave e está aqui a correia de cabedal que eu descobri. E esse esforço, para quem fisicamente não tem uma chave e uma correia de cabedal para apresentar, normalmente o que o leitor tem de fazer é criar, às vezes é criar a sua própria chave e a sua própria correia de cabedal. Não sei se estou a fazer certo. Obrigado por me acompanharem com acenos de cabeça tranquilizadores. E, portanto, o que acontece muitas vezes ao longo deste livro é isso, é exatamente isso. Ou seja, toda a gente que, em primeiro lugar, em princípio, toda a gente que aqui está sente em maior ou menor grau aquilo que o Alberto Manguel confessa no prefácio, que é: para mim, a leitura é melhor do que a vida, é às vezes mais intensa até do que a vida. Eu sei tudo o que eu sei sobre a vida, sobre as coisas, eu aprendi nas histórias, nos livros. E, portanto, em princípio, nós estamos aqui todos porque somos mais ou menos dessa mesma estirpe. O que acontece é que ele tem essa característica bastante exacerbada. Eu vinha para aqui, para o Museu da Farmácia, a pensar que faz, de facto, sentido que isto seja no Museu da Farmácia, porque há uma dimensão de dependência e de vício no exercício que o Alberto Manguel faz, mas não é apenas um viciado, é também um traficante. Porque o que ele faz é: experimenta o capuchinho vermelho, experimenta, vais gostar, vais ver as sensações que ele te dá. Repara. E, portanto, isso é óbvio ao longo do livro todo, e aquilo que eu dizia sobre a chave e a correia nota-se ao longo de vários capítulos. Por exemplo, aquilo que o Pedro referiu sobre o capuchinho vermelho e a desobediência civil. Eu ouvi muitas vezes a história do capuchinho vermelho. O Thoreau nunca me ocorreu. Assim, eu, por exemplo, mais tarde, eu li o Mandarim. Nunca me ocorreu que todo e qualquer consumidor que vá a uma loja e compra
uma camisola made in Taiwan, nas condições em que nós sabemos que essas camisolas são produzidas, está, à sua maneira, a tocar a sineta do mandarim e a fazer o mesmo que a personagem do Essa faz. Lá está, tudo isso são coisas que nunca me tinham ocorrido, tal como nunca me tinha ocorrido que o North by Northwest e o Hamlet são, na verdade, a mesma história contada de outra maneira. E, portanto, isso acontece de forma fulgurante ao longo deste livro todo. Quer dizer, a erudição do autor é, como eu disse no início, absolutamente esmagadora, até porque é omnívora. Não é? Ele é erudito em todas as áreas. Aparentemente não há nenhuma forma de ficção que lhe escape, porque há referências ao Capuchinho Vermelho e ao Thoreau, como já tínhamos dito, ao Essa de Queiroz e à Corinne Telhado, ao Thomas Mann e à Big Bang Theory, a série de televisão. E, portanto, é muito fácil uma pessoa ficar a sentir-se pequena. Eu já me sinto normalmente, mas é mais fácil ainda. Há qualquer coisa no ato de ler e interpretar um texto. Há qualquer coisa aí que eu acho que é decisivo para quem, lá está, como nós, procura nos livros, nas histórias, uma resposta para, quer dizer, para as perguntas que temos, para o que é que, lá está, como dizia o Manuel da Fonseca, para o que é isto de estar vivo. Como eu tinha dito, o facto de, para o autor, como ele confessa no prefácio, a leitura ser uma forma de vida, ou seja, para ele a condição de leitor não é uma ocupação, é um modo de existir. E por isso o que acontece é que, à medida que as páginas vão decorrendo, nós estamos a entrar na intimidade do autor, ou seja, nós estamos a vê-lo a viver à nossa frente. Isso também é curioso. Acho que é isto. Obrigado. Now I will ask Alberto Manguel to say a few words to us. He understands Portuguese. Quer dizer, agora estou a falar com vocês, desculpa. Ele entende português, mas prefere falar em 7 ou 8 outras línguas que não o português. Não sei se vai falar inglês, espanhol, como acho que se todos se sentirem confortáveis com isso, talvez o inglês seja mais abrangente. E depois, se quiserem fazer perguntas, também o público talvez possa querer fazer algumas perguntas. Depois vemos. Alberto, por favor. Thank you. ¿Prefieren que hable en español o en inglés? Español. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pedro y a Ricardo por inventar un libro que yo no escribí. Pero eso es la magia de la lectura. Descubro cosas a través de los comentarios de ellos que yo no sabía estaban en mi libro. Mi libro es un libro de lector. Como dijo Ricardo, sí, para mí es una suerte de buena droga, de lo que llamó Valéry Larbaud, el vicio no castigado, que es la lectura. Y quiero contagiar a los otros de ese vicio. Ellos ya están contagiados, pero bueno, vamos a buscar otros. El título se me ocurrió porque, releyendo por la milésima vez Alice in Wonderland, vi ese intercambio entre el unicornio y Alice, que es genial, porque el unicornio ve a Alice y pregunta, ¿pero qué es eso? Y le dicen, es una niña.
una niña. Yo siempre creí que los niños eran monstruos fabulosos. Y entonces Alice le dice, pero yo pensaba que el unicornio era un monstruo fabuloso. El unicornio le dice, bueno, hagamos un trato. Si yo creo en ti, tú crees en mí. Y se ponen de acuerdo. Pero concretamente es lo que el lector hace cada vez que se encuentra con una historia en un libro. El libro le dice, tú tienes que creer en mí, y si crees en mí, yo creeré en ti. Es decir, nos devuelve la verdad de nosotros, la realidad de nosotros. Yo no sé quién soy, pero yo sé que me encuentro en esa desobediencia civil que mencionó Pedro en Caperucita Roja. Sé que me encuentro en personajes como la madre de Hamlet, que cualquiera que tiene hijos se preocupa y dice, ¿qué es esta criatura que está aquí, que creo que la conozco? Sobre todo los adolescentes, ¿no? Que de pronto uno se va a dormir habiendo dejado un niño normal y se despierta a la mañana siguiente con un monstruo que no sabe qué sucedió durante la noche, se convirtió en un adolescente. Entonces, yo me encuentro en estos personajes y que van cambiando a medida que los leemos, porque cambian con nosotros, reflejan nuestro crecimiento, nuestra experiencia. La Alicia que yo leí cuando era niño, que me gustaba porque era la razón de la niñez frente a los absurdos del mundo adulto, cambió cuando entré en la juventud y me enfrenté a las injusticias del mundo. Cuando Alicia ve al sombrerero loco y su mesa puesta para 20 personas y el sombrerero dice, no hay lugar, no hay lugar. Alicia le dice, claro que hay lugar, claro que hay lugar. No tenemos que no darle comida a los que están muriéndose de hambre. No tenemos que cerrar las puertas a los refugiados que están luchando por su vida porque los matan en su país. Hay lugar. Ahora tenemos que administrarlo de una manera coherente. Pero ese gesto de Alicia para mí reflejaba mi posición política. Y así sucesivamente. Bueno, voy a dejar que me hagan preguntas que quizás pueda responder o no, pero quiero decirles desde el fondo de mi corazón que les agradezco tanto no es un diálogo, son 3 monólogos, ¿verdad? Y la presencia en este lugar magnífico del Museo de la Farmacia. Muchísimas gracias. Se alguém quiser fazer perguntas ao Alberto, incluindo o Ricardo e o Pedro, estão à vontade. Não sei se alguém se aventura. Temos aqui Só um momento candidato. que eu tenho aqui o microfone para ficar registado na gravação. Obrigado. Olá, fala em português ou noutra língua? Não sei se me entende. É melhor se for em português muito devagar, se souberes falar English? English? Yeah, English, Okay. sure. Latin. Latin, I don't know. I think that there's always some monster, at least one monster, which we find out that we actually don't think of him as a monster. We begin to think like, oh, I think I understand this creature. He's not a monster after all. For instance, when I read Frankenstein, and I found out that the creature was not a monster after all. He was actually more human than I think than the doctor who created him. Yeah. So I would like to ask, just for curiosity, which monster do you most sympathize with? Do you feel I understand this creature? Frankenstein's monster is one of them.
I identify with that creature that doesn't know why he is persecuted. Not that I'm persecuted, but how he should look at society when society simply shoves him aside. He becomes the victim, but he knows he is a victim, but he wants to know why he is a victim. The same thing with Sinbad the Sailor. The story of Sinbad is a story that we all experience because it's a double story. Sinbad the Sailor is the one who had the adventures. Sinbad, the porter, to whom he tells his stories, is that person that we need in order to know who we are, to tell that person what we have done. We always need the other person. Captain Nemo dies saying, I die because I thought it was possible to live alone. It's wonderful. And Monsieur Bovary too. En Tinta de China this afternoon, es una gran casualidad, pero bueno, la vida son casualidades. Caterina me mostró un libro de poemas de Pedro. Y entonces lo abro y ¿con qué me encuentro? Bovary. Y es un poema de 4 líneas absolutamente magnífico que dice que es la elección de no ser Bovary y que en el camino de ser un príncipe elige ser el perro. No sé si mi portugués, mi ignorancia de portugués es más perfecta que mi conocimiento del castellano. Pero esa es una casualidad que me hace creer que somos hermanos en Bovary, que somos lectores que compartimos ese monstruo fabuloso que es importante para los dos. Y la mención que hace Ricardo de North by Northwest, lo que falta, hay un tercer elemento que no entra ahí, está el ensayo comentando sobre la versión quijotesca de Hitchcock, pero también está Hamlet, porque la cita de North by Northwest viene de Hamlet cuando responde que está loco, pero está loco solamente cuando el viento sopla North by Northwest, ¿no? Que corresponde a esa locura absurda, encantadora de la película de Hitchcock. So, since I think the 3 of you mentioned that we're among friends because we're among readers, I'd like to make a confession, which is that sometimes I feel like I'm allowing too much access to my mind to some authors because I identify so much with them. And this, Ricardo mentioned books as a pharmacy, and now there's bibliotherapy and all of this. And my question is, can I be sure that this is not changing who I am? Because you see, I have some authors, like Tolstoy, for example, and Nick Cave, since we're among readers, and I think Nick Cave is literature as well. There are characters and all that. And sometimes I have thoughts which I think I wouldn't have thought this if it weren't for this author. And would this change? So it's a concern that I have. So maybe literature isn't all good, or maybe it is. Depends on what this makes me do. Depends on what you think of change. If you want to remain immutable like a stone, since your birth to your death, don't read any book. But as soon as you touch a book, you are transformed. Literature transforms us
because we are animals that tell stories. And without those stories, we can't live. There's no society ever has existed that doesn't tell stories. And, well, religions know that, because if you only had the dogma, nobody would believe. You have the religion, you have the dogma, and then they tell stories, parables and wonderful stories. And that makes you believe, and that makes you change, or simply it makes you enjoy another story, and you can think, oh, maybe I shouldn't go directly to my grandmother's house. Maybe I should play for a while in the forest and see if there are some wolves. And in this world that we live today, where the wolves are popping up in every country, more and more every time, it's so important to read Little Red Riding Hood and find in her strategies a way to fight the deep evil of these people. And I won't name names, but you know what I'm talking about. Boa tarde. Eu sou uma leitora assídua. Acho que os livros não nos transformam, mas fazem-nos evoluir, fazem-nos pensar e evoluir. Da mesma forma que vivemos também, e não nos podemos excluir da vida, não nos podemos excluir de ler, porque é assim que vamos progredindo. Uma das coisas, e é uma pergunta para o painel, é: eu acho que os livros estão cheios de criatividade. E acho que escrever é uma arte também. No entanto, os sucessivos governos nunca apoiam a literatura como arte, tanto no nosso país como nos outros países. Isto é verdade? But that is a demonstration of the power of literature. If literature didn't have any power, and it was what some people say, it's just entertainment, governments wouldn't try to ban it, censor it, and not fund it. If it didn't have any vital strength, politicians would allow it without any worries. Now, I say that, but something has changed. This was true, I think, until the beginning of this century. But in this century, thanks to the electronic technology, but not to blame the electronic technology has allowed this. The word, the coherent argument, literature with its stories and its thoughts has lost its prestige. And a well thought out essay by Eduardo Lorenzo has much, much less weight than the tweet of a mad, evil man. Now, we can go and try to bring that
life-saving force of literature back. But it's much more difficult, but because all around us, we are told that what is valuable is what is easy and quick. And reading is difficult and slow. So how do you sell in our society, our consumer society, a product saying, this is difficult and slow, you should buy it? It's very hard. But I don't lose hope, because we are a reading species, and children and adults love stories. We all love stories. Good evening. I agree with that last statement particularly well, and it's a good segue to my the question I was going to make, which is, as a kid, I started reading comic books, the little Scrooge McDuck stories that, ironically enough, have about the same size and shape as this one. And as I read them, I started noticing something interesting, which is there was a difference between these stories. Certain stories by a certain specific author had a difference in quality. There was something more there. There was an effort. There was a beauty to the style. There was a beauty to the message and the adventure itself overall. And this made me realize that there was a difference in quality. There was a difference in the things you could actually read. Not all things are subjective. There's certainly something more to other works, so to speak. And I associate these Scrooge McDuck series of this particular author with my sudden realization, not my sudden realization, but my sudden need of finding the things that are good, the better things of literature. I started reading more from these mere comic books. And I got to 1984, Brave New World. So those are just some, but, and then I developed an interest, a great interest about medieval history, all cultures, all symbology. In fact, I am loving the book, because especially in particular because of that symbology. And I was wondering, as I have Scrooge McDuck as a starter point, what was the thing in your childhood, that motivated you to, or at least led you to become the way that you are today and present us with this book? I wouldn't know exactly what made me become what I am today, because I have no idea what I am today. Good answer. I understand your question, and my Scrooge McDuck, which was also Scrooge McDuck, I was delighted when I found many years later A Christmas Carol and found the ancestor of Scrooge McDuck. But it was the Naughty books of Enid Blyton. You must know it in Portugal. I don't know what name Naughty had, Naughty and Big Ears. But I was a very solitary child, so my company was books. And I was very envious of the friendship between Naughty and Big Ears, and how Big Ears helped him build his house. I loved that. I loved building houses. At some point I thought that, should I be a writer, should I be an architect? And I could have easily been an architect. But that was the first inspiration. And you're right, we evolve and we recognize certain specific quality to certain writing. However, we still have the right to say, I recognize that this author writes wonderfully, that there are elements of style that are unique, and this other one doesn't.
but I prefer that other one. You have that right. You know, there are people who have in front of them Machado de Assis and Paulo Coelho, and they say, I read Paulo Coelho. Now, these are people that I don't invite to dinner, but it's their right. Temos aqui mais uma pergunta, mas se calhar depois terminamos. Não sei se também gostariam que o Alberto Manguel assinasse alguns livros para termos tempo. Se calhar terminamos com esta pergunta. Obrigada. To Albert Manguel, but also to Ricardo Araújo Pereira and Pedro Mexia. It's the same question, but 3 answers. I would like to know which book would you like to have written? Okay, but my answer is very quick. It's just Alice in Wonderland. But yes. Obrigado. Quer dizer, as hipóteses são muitas, mas talvez sugestionado pelo que o Alberto disse há bocadinho, eu não me desdenharia ter escrito as Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, sim. Talvez a maneira como posso responder a isso é a razão pela qual eu quis começar a escrever, portanto, se calhar acaba por responder, e foi por gostar na escrita, particularmente da escrita que fosse concisa e memorável, e ter lido o T.S. Eliot, e foi o The Wasteland, portanto, seria o The Wasteland, já não vou a tempo. Obrigada a todos. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa aqui no painel. Não? Pronto. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Alberto Manguel, mais uma vez. You can do whatever you want. Ricardo, I saw your collection of humorists, and name 3 of your favorite humorists. Thank you. I wasn't expecting to be in a college exam, but I won't exam you on each one. yeah, yes, okay. So let me see. I think I'll say Diderot. Lawrence Stern, and can I say Cervantes? Yeah. Okay. So yeah. That's a nice pantheon. Okay. And can I ask Pedro, who would he add with Eliot? I saw that Wallace Stevens creeps into your book. T.S. Eliot, Wallace Stevens, Philip Larkin. O Pedro foi mais rápido, Ricardo. Obrigada a todos, obrigada de novo, Alberto Manguel, por estar aqui connosco. Se quiserem que o Alberto assine alguns livros, acho que ele está disponível. E vemo-nos na próxima vez. Obrigada.